a partir de agora, nós vamos falar de saúde. Saúde faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estou falando do ODS 3. O ODS 3 fala sobre saúde e bem-estar para todos e todas. E dentro deste trabalho, dentro desse assunto de hoje, nós vamos falar sobre vacina. E para participar dessa entrevista comigo sobre vacina, comigo aqui no estúdio, a Stephanie Araújo. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Vinícius. Uma boa tarde para você, a todos que acompanham o Tom Maior. Que notícia boa, né? Hoje, vacina é uma notícia muito importante. Falar de vacina dá até uma esperança, né? E esse é o nosso tema de hoje, a vacina, né? O Reino Unido, enquanto muitos de nós aguardam ansiosamente pela vacina contra a Covid-19, o Reino Unido já tem a alegria desta notícia de esperanças. A previsão é de que a vacina comece amanhã, a vacinação comece amanhã no Reino Unido. E para falar sobre esta situação, sobre este cenário, nós entramos em contato com a paramédica Priscila Curry, direto de Londres. Seja bem-vinda, Priscila, de novo aqui no nosso Sagres em Tom Maior. Aqui no Brasil, mais ou menos 3h15. Qual é o horário aí em Londres nesse momento? Boa tarde / boa noite. Da noite. Como é que é? Agora o horário qual que é? 6h15 da tarde, da noite, que já está escuro aqui. É, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que, ainda mais como profissional da saúde, o clima tem sido de festa, de apreensão ou de esperança aí no Reino Unido com essa informação de início da vacinação? Olha, a maioria das pessoas estão super felizes, inclusive fizeram uma pesquisa para saber a porcentagem de pessoas que vão tomar a vacina que estão felizes. Então, 70% das pessoas responderam a enquete dizendo que sim, vão se vacinar. 20% ainda não sabem se a vacina é segura, estão com medo, vão esperar. E 10% não sabe se vai vacinar ou não. Então, na verdade, é bem positivo. De mais de 70% das pessoas aqui estão preparados para tomar a vacina e estão super felizes. Priscila, boa tarde, né? Que é a Stephanie que fala com você. Eu até ia te perguntar isso mesmo, porque eu estava lendo, né, sobre isso, eu vi que um eurodeputado alemão criticou, porque é uma ação de emergência, e ele falou que o certo seria esperar a Agência Reguladora Europeia aprovar essa decisão, já que as vacinas estão vindo nesse momento aí, não sabe ao certo, vai começar agora a vacinação. E assim, o pessoal das autoridades europeias falaram que não tem perigo, né, que apesar de ter sido ali pela pressa, porque a situação da Europa é muito caótica, né, mais de 61 mil mortes já por Covid. Então, mesmo com essa pressa, a segurança não foi prejudicada e está sendo tudo feito de forma mais segura possível. Eu ia até te perguntar isso. Existem alguns grupos, algumas pessoas que estão temerosas mesmo, com medo de tomar a vacina? Sim, as pessoas estão... Tudo que nós não conhecemos, nós temos medo. É uma sensação natural do ser humano. Tudo que a gente não conhece direito, a gente não sabe, nós temos medo, nós temos insegurança. Isso é normal. É por isso que as pessoas têm que averiguar as informações científicas, né? Aprender com pessoas da área, ao invés de ficar ouvindo mensagem de voz de WhatsApp, que o vizinho do amigo não sei o que falou, entendeu? Então esse é o problema, são muitas notícias erradas, falsas, que estão fazendo que as pessoas desacreditem da vacina que vem realmente para nos salvar, entendeu? As pessoas falando que a vacina tem microchip dentro. Eu vi uma outra pessoa falando que a vacina tem mini robô dentro. Umas coisas muito loucas, só que eu não sei por que as pessoas acreditam nisso e ficam com medo da vacina. A vacina está usando uma tecnologia nova, tá? A maneira com que eu gosto de explicar é o seguinte: se você tem um telefone smart, se você tem um smartphone, eu tenho um iPhone, por exemplo. Há 5 anos atrás, o meu iPhone não fazia metade do que o meu iPhone hoje em dia faz. A tecnologia tem sempre avançado com uma velocidade incrível. Então, para começar, foi usado suas últimas tecnologias. E outra coisa, a quantidade de dinheiro investida
um absurdo. A quantidade de pessoas contratadas para trabalhar nessa vacina também foi incrível. E a quantidade de voluntários, pessoas que se ofereceram para ser vacinadas. Isso tudo fez com que a vacina fosse mais rápido, porque normalmente não existe essa quantidade de cientistas trabalhando, não existe essa quantidade de dinheiro praticamente infinita para achar a vacina, e a quantidade de pessoas que se voluntariaram foi épico. Né? Para você ter uma ideia, demoram anos para a gente conseguir o número de pessoas que nós conseguimos em um mês. Então é por isso que a vacina ficou pronta mais rápido. Não existiu a pressa no sentido de imperfeição. Vamos fazer tudo às pressas das coxas aqui. Isso não existiu. Simplesmente houveram muitas pessoas trabalhando na vacina, muitos voluntários, muito dinheiro e uma tecnologia que está avançando a cada dia mais. É por isso que a vacina ficou pronta mais rápido. Priscila, dentro do seu trabalho aí em Londres, você já tinha participado anteriormente, né, no momento em que a gente acompanhava muito sobre as reações, o movimento, como é que a Europa reagia e se movimentava diante da onda de paralisações das atividades, do atendimento às pessoas. Parece que no verão, no início do verão, deu uma acalmada e agora tem movimentos abruptos, né, de crescimento. Existe uma característica diferente aos pacientes que você tem acompanhado aí no seu trabalho? O cenário é o mesmo? O que você tem identificado com essa segunda onda que se apresenta na Europa? Olha, a segunda onda está muito menos impactante do que a primeira. A primeira foi avassaladora. Eu tenho visto paciente em Covid, mas em números muito menores. Eu tenho lidado com menos mortes do que eu estava lidando como se fosse na primeira onda. Mas o que o lockdown faz? O lockdown, ele diminui a taxa de contágio. Só isso. O lockdown só serve para isso, para diminuir a taxa de contágio e aliviar a situação nos hospitais. É isso que o lockdown faz. Então, o que a gente vai ver nos próximos meses e até anos vão ser vários lockdowns e várias ondas pequenas. A primeira onda foi horrorosa, e aí vão seguir outras ondas de contágio, vai subir e descer de acordo com os lockdowns, para manter os hospitais com a capacidade que eles consigam tratar pacientes. Se a gente não fizer o lockdown, todo mundo fica doente ao mesmo tempo e os hospitais não vão dar conta e pessoas que deveriam sobreviver vão acabar morrendo por falta de atendimento. Então, é por isso que serve o lockdown, para fazer com que o Covid faça exatamente isso aqui, que é muito mais fácil da gente conseguir tratar do que se fizer assim, que foi quando fez na primeira onda. Então, agora está muito mais controlado, com certeza. Continua sendo preocupante, pessoas continuam morrendo, mas não no nível que nós vimos na nossa primeira onda. Priscila, explica para a gente como que vai ser a dinâmica de vacinação. A gente já sabe que primeiro serão os profissionais da saúde, os idosos, mas como que vai ser essa dinâmica, até mesmo para evitar aglomeração, evitar com que as pessoas estejam ali próximas em locais, em postos de saúde, como que vai ser? Olha só, aqui as primeiras pessoas que vão ser vacinadas são as pessoas de mais de 80 anos, os cuidadores, alguns profissionais da saúde. As primeiras vacinas que vão chegar até o final do ano, acredito que vão ser 800 mil vacinas que vão chegar e o restante vai chegar no ano novo. 50 locais no Reino Unido, 50 hospitais vão ser responsáveis para começar a vacinação amanhã. As pessoas vão ser convidadas para ir ao hospital se vacinar, não vai existir aglomeração e nem desespero de fila. Apenas as pessoas que são convidadas por telefonema, mensagem de telefone, e-mail, vão lá com horário marcado para ser vacinado. Como disse, no primeiro momento, pessoas maiores de 80 anos. Então, até pessoas que moram em asilo, que podem se locomover com van, obviamente com o motorista do asilo, levando a pessoa para o hospital para ser vacinada. Então, no primeiro momento, serão essas as pessoas vacinadas. E na semana que vem, eles vão começar a mandar as vacinas para as clínicas de médico da família, para os bairros. E, mais uma vez, eles vão estar fazendo convite para as pessoas serem vacinadas. Apenas pessoas idosas vão ser vacinadas. Então, primeiro acima de 80 anos, depois acima de 70 anos, depois acima de 60 anos, e vai assim. Até a população ser totalmente vacinada, isso eu sendo otimista, tá? Eu acredito que seja no verão do ano que vem a gente consiga que toda a população tenha as suas 2 doses de vacina. Nós estamos conversando com a Priscila Curry, ela que é paramédica
brasileira, mas mora em Londres e tem vivenciado todo esse sentido. Você está falando sobre esse processo, e aí, particularmente, eu não consigo, não é uma coisa tão concreta para eu entender, mas qual foi a recepção dos londrinos, do Reino Unido, de uma maneira geral, quando Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip, que tem 94 e 100 anos, disseram que não vão furar a fila? Olha, é típico inglês. O inglês jamais fura fila. Inclusive, uma coisa, o inglês adora fila. Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem uma pessoa parada no ponto de ônibus, a pessoa está sozinha numa fila. Você fala, como é que pode isso? Né? Então, aqui eles adoram fila, para começar. E não vão furar fila nunca. Não é parte da cultura deles. O que acontece? O Philip e a rainha, obviamente, estão no grupo de risco. Os dois têm mais de 80 anos de idade e serão, sim, prioridade na vacina. Só que eles são, obviamente, milionários, estão num lugar super bem auxiliados, eles não se aglomeram, eles estão muito mais seguros do que a nossa população em geral. Então, o que eles falaram foi o seguinte: nós queremos e vamos tomar a vacina, mas nós não queremos ser primeiro na fila, pois nós sabemos que a população mais pobre e mais carente tem mais necessidade do que nós. É isso que eles estão falando. Mas eles acreditam na ciência e estão querendo tomar a vacina. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, o nome das minhas redes sociais é Priscila Paramédica Londres, tanto no Facebook quanto no Instagram, mantendo eles informados sobre o que está acontecendo no Reino Unido, na vacina, em saúde em geral, e todo mundo adora a família real, né? Priscila, tem mais duas dúvidas. A primeira é, sim, dentro desse controle de autorização para o uso da vacina, tanto no Brasil, quanto aí em Londres, no Reino Unido, quanto em outros países, utiliza-se o termo revisão contínua. Assim, vamos autorizar o uso da vacina, mas revisão contínua. O que isso significa? O que o leitor que está lendo, que está ouvindo, que está assistindo essa notícia, tem que entender deste termo que tem sido repetido constantemente pelos órgãos de saúde? Olha só, o nosso órgão de segurança aqui, que é equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou a vacina para uso emergencial. Nós estamos em uma pandemia, não dá para ficar esperando 5, 10 anos para saber tudo que vai acontecer com uma pessoa, quais vai ser os sintomas daqui a 10 anos. Não tem como a gente esperar isso. A gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo, nós temos que agir agora. Eles já se certificaram que a vacina é segura, já se certificaram que 95% das pessoas, isso eu estou falando da vacina Pfizer-BioNTech, tá, gente? Existem vários tipos de vacina. A Pfizer-BioNTech, ela já se provou eficaz em 95% dos casos das pessoas que ficam assintomáticas e não tem nenhum problema com a doença. O que nós não sabemos ainda, isso é interessante, as pessoas ficam assintomáticas, mas o que nós não sabemos ainda é se elas têm a capacidade de transmitir o vírus, tá? Então, vamos lá. Você se vacinou, aí tomou suas 2 doses, você está bem, você entra em contato com o vírus, você pega o vírus, mas o vírus não causa nenhuma doença no seu organismo. Mas o seu organismo está carregando o vírus durante o período que o vírus fica ali. Nesse período, você pode, talvez, vir a contaminar outras pessoas ou, em alguns casos, você não contamina ninguém. O vírus entra e desaparece. Isso a gente não sabe ainda. Por quê? Isso demora. Isso são os resultados da vacina, que são realmente vários meses e anos para a gente saber exatamente os detalhes. É por isso que a vacina foi autorizada emergencialmente, mas que vai continuar sendo revisada durante anos. Então, o estudo continua, mas ela já está aprovada porque passou pelo selo de segurança. Não sei se deu para entender. Não, ficou claro. Ficou bem claro. A Stephanie tem uma outra pergunta. Priscila, você acabou de falar que pode ser que a pessoa ainda passe a doença. Tem muitas pessoas que estão já comemorando como se a doença fosse acabar, liberdade, vou poder sair sem máscara, então não é bem assim. As pessoas vão continuar precisando se proteger depois de um tempo. Olha, inclusive eu li os especialistas falando que a vida como a gente conhecia antes, talvez só volte a ser daqui a 2 anos, mesmo depois do início da vacina. As máscaras e distanciamento social e álcool gel
a gente lavar muito bem as mãos, isso ainda vai durar pelo menos 1 ano, tá? Não significa que a vacina saiu, que agora a vida voltou ao normal, vamos sair se aglomerando. Não, a gente tem que ter muita cautela, nós temos que ser realistas, não é um milagre, né? A gente precisa, e é um esforço conjunto. Quanto mais pessoas se vacinarem, melhor vai ser o resultado da vacina em eliminar o vírus, em erradicar a Covid. Então, precisa ser o maior número de pessoas se vacinando, mas nos mantendo realistas e temos que ser paciente, né? Quantas pessoas tem no mundo, entendeu? É muita gente. Então, é um processo demorado, uma logística muito difícil, que já está sendo difícil para o Reino Unido, que é um país pequeno. Você imagina para o Brasil, que é um país tão grande e menos desenvolvido. Priscila, como última dúvida minha, eu até li, busquei algumas informações, tentei entender, mas não encontrei. Quando eu vi a notícia de que o Reino Unido tinha vacina, eu me surpreendi a anunciar a Pfizer. Porque eu falei assim, como assim? Se eles estão produzindo em Oxford, como eles vão escolher a Pfizer? Existe uma explicação técnica para isso? Existe uma explicação óbvia. Vamos lá, a Inglaterra ela já comprou 3 vacinas, ela já comprou vacina suficiente para vacinar a população toda 2 doses. Inclusive, comprou até número maior do que nós precisamos, então isso é maravilhoso. Compramos 3 vacinas, a vacina da Pfizer, a vacina da Oxford e a Moderna. Qual foi a primeira vacina que passou nos testes de segurança? Foi a Pfizer. Foi a Pfizer. Então, obviamente, compramos 3 vacinas. A Pfizer foi a primeira a sair. Então, ela vai ser a primeira a ser administrada. Se fosse a Oxford, seria a Oxford, entendeu? Entendi. Então, é apenas isso. Inclusive, o número de vacina de Oxford que o Reino Unido comprou é muito maior. É um número muito maior do que nós compramos da Pfizer e da Moderna. Então, a maioria da população vai ser vacinada com a de Oxford. Entendi. Porque, é claro, até para a gente não criar aquelas especulações, né? Mas será que... Como que ela não compra de casa? Né? Então, eu fiquei com essa percepção. Falei, nossa, isso vai dar muita fake news, vai dar muita desinformação nesse tom, nesse sentido. Mas aí, por isso que eu te perguntei, porque eu não achei essa resposta. Então, chegou primeiro, bebe água limpa, né? Exatamente. A Oxford vai passar, está passando pelos processos dela lá. Eu estou confiante na vacina de Oxford. É uma vacina muito mais fácil de administrar, é uma vacina robusta, é uma vacina que pode ficar em geladeira normal. Então, é uma vacina que a gente vai conseguir vacinar um fazendeiro lá de País de Gales, lá no meio do nada. A gente vai conseguir vacinar eles lá. Com a vacina da Pfizer, a gente não consegue chegar em lugares remotos. Não tem como. Inclusive, eu não acho que a vacina da Pfizer seja a melhor vacina para o Brasil. Eu acho que o Brasil tem que aguardar aí outras vacinas que sejam mais robustas. A vacina da Moderna, por exemplo, ela tem a mesma tecnologia fantástica do que a Pfizer tem, só que ela é mais robusta. Ela não se altera tão facilmente como a da Pfizer, por exemplo. Só que ela é bem mais cara. Quer dizer, a de Oxford é barata, é uma vacina barata, que é uma técnica que nós já usamos há muito tempo. A técnica da Pfizer é conhecida por nós há muito tempo, é uma técnica que a maioria das vacinas já usa. E por isso é mais barata e, obviamente, tudo que é novo é mais caro. Então, uma tecnologia nova como a Pfizer da Moderna vai ser mais caro também. Priscila, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e sempre temos as portas abertas da Sagres aqui de Goiás, de Minas, para você aí em Londres. Um beijão, galera de Goiás e de Minas. Me segue lá no Instagram, Priscila Paramédica Londres. Beijo, tchau, gente. Tchau, essa é a Priscila Curry, né, paramédica lá de Londres, participando conosco aqui no nosso Sagres em Tom Maior. Essas notícias de vacina a gente se empolga, né, e vai passando o tempo, né, Stephanie? É verdade. Eu fiquei empolgada, mas assim, confesso que fiquei um pouquinho triste em saber que não vai dar para ficar sem máscara. Você achou que, como diz o Flávio, gosta de brincar aqui nos nossos bastidores, você achou que ia tirar com o Band-Aid, né? Achei que era vida normal, vida que segue sem máscara, tudo certo, mas pelo jeito não. Vamos ter calma. Sim. Até amanhã aqui na nossa programação, Até amanhã. A gente acompanhando aí, falando sobre vacinação, falando sobre essa grande notícia, esse grande momento, né, com o início da vacinação no Reino Unido. E a gente fica nessa expectativa de poder vivenciar isso o mais rápido possível
aqui no Brasil, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, né, e na nossa região metropolitana, aí em Três Marias também nos acompanhando. Enfim, a gente fica nessa expectativa, mas o momento agora é de acalmar, de manter as esperanças, a chama da esperança acesa e a gente aguardar aí os próximos passos. Você pode conferir essa entrevista daqui a pouco na íntegra lá no nosso sagresonline.com.br.